aqui com o projeto Alaquetu, fazendo um convite para vocês conhecerem o Museu da História e Cultura Afro-Brasileira, o MUCAB. Vem para o MUCAB. Ela faz parte do Conexão MUCAB, que foi idealizada pela equipe do museu para reunir artistas contemporâneos negros para repensar essa reabertura do museu, para repensar o discurso que a gente quer trazer para essa instituição. Porque ele não está fechado, mas ele vai ser repensado ao longo do tempo. E aí essa obra, principalmente para os professores de história que aqui estão, é o que os historiadores chamam de negras de ganho. Vender uma série de objetos, artefatos, e com a venda desses objetos, elas compravam cartas de alforria para elas, para familiares, para pessoas próximas. E aí no cesto, você vê esses objetos, você vê as cartas de alforria, e essa mulher negra, essa negra de ganho, pisando na Sérvia, pisando na força desse império português. E o nome da obra é Feira da Liberdade, porque logo aqui a gente está querendo trazer que essa liberdade ela não vai ser cedida, ela vai ser conquistada, e a importância dessa mulher negra nesse processo de liberdade. Agradecer imensamente ao projeto Alaquetu por participar conosco, por estar conosco, por realizar aqui na nossa casa esta ação de tanto axé, de tanta alegria para nós. É uma satisfação imensa para o MUCAB receber projetos, ações, eventos ligados ao nosso povo de axé. É muito interessante, muito importante, muito necessário para essa casa que a gente tenha sempre ações afirmativas, não só no campo da educação, dos debates, dos shows, mas também no campo das ações e atitudes totalmente ligadas às questões de religião de matriz africana. É muito importante para nós receber cada um que esteve aqui na casa hoje, cada um dos nossos, porque esse espaço é nosso, essa casa é nossa, e eu fico imensamente feliz quando acontecem eventos assim que enchem essa casa de ainda mais axé.
E essa instalação é uma instalação feita por Mãe Celina, de Xangô. E aí ela traz, né, cada planta dessa representa um orixá específico. E como eu disse, né, no continente africano, né, esses orixás eles não vão ser cultuados todos juntos, eles vão ser cultuados separadamente, inclusive tem o rei do reino de Oxum, o rei do reino de Oiá, o que a gente conhece como Oxóssi, né, e parece ser um orixá. Oxóssi ele vem de vários odés, né, de vários caçadores, e lá no continente africano tem mais de 100, sei lá, 200 odés. Então, aqui é de certa forma, uma reformulação dessa cultura para se adaptar aqui. A gente fala, né, aqui no Candomblé se fala de irmão do santo, de irmã de santo. Por quê? Porque essas religiões, elas vão ser de fato familiares lá. Né? É a pessoa mais velha que é que passa o fundamento para os mais novos, e essas pessoas realmente têm esse laço de familiaridade. E esse laço de familiaridade que a própria travessia, né, o próprio tráfego rompeu. Né? Então, onde vocês chegaram aqui com suas famílias, e aí um filho ia para um engenho, o outro filho ia para outro engenho, o marido ia para outro engenho. Então, o Candomblé também foi uma forma, né, o Candomblé, a Umbanda depois, foi uma forma de remontar esses traços familiares a partir de uma perspectiva de religiosidade. E aqui a gente vai ver obras contemporâneas, mas a gente também vai ver obras que faziam parte do acervo do Centro Cultural da Univac. Essas esculturas foram feitas por uma ceramista chamada Carmen Barros. E aqui a gente tem orixás como Oxum, Ossan, Oxalá, Ojambura, que é uma versão mais velha de Oxalá, Ossan, que é esse poder das ervas, Oxum, que é esse poder que vem das águas doces, dos rios, mas também tem artistas contemporâneos do Conexão Mukabe, com essa obra, né, chamada Rugendas, Gâmbia. O Long é morador de uma favela no bairro da Glória. E aí, por que o nome da obra é Rugendas? Né? Rugendas ele foi um europeu que chegou aqui no Brasil, né, em torno ali do século XVIII, século XIX, para estudar o Brasil. Né? Essas pessoas vinham muito curiosas para saber sobre a botânica do país, sobre essa diversidade, sobre essa fauna. E pessoas negras eram desumanizadas, né? Eles não tinham essa concepção de que pessoas negras eram pessoas. Então eles estudavam elas como se fizessem parte dessa paisagem, dessa natureza. E aí, a partir dessa desumanização, humaniza essas pessoas a partir de perspectivas de identidade. A religião, o funk, o samba, né? O malandro, o cabelo. Então, essa é aquelas coisas que botaram, desenhava e colocavam tipo o nome da botânica, né? Com as pessoas, né? Isso. Só que aí, desse jeito. E aí o Long propõe uma intervenção, né?
Meu nome é Joana, sou bibliotecária aqui da Biblioteca José Bonifácio, que está instalado no Mucabe. A gente trabalha principalmente com as crianças das escolas e redes municipais do entorno, principalmente. Também recebemos escolas de outras cidades, mas a ideia é que a gente traga essas crianças aqui para a biblioteca e para o museu, para fazer atividades com elas, culturais, incentivando principalmente a cultura afro-brasileira e indígena. A gente faz muito evento relacionado à leitura, roda de leitura, griots, que são os contadores de histórias africanas. A gente tem o projeto Baobazinho, que são projetos de contação de histórias africanas e afro-brasileiras. E o principal, a nossa ideia principal é que mais pessoas frequentem aqui a biblioteca, o Mucabe, conheçam a região da Pequena África. E é isso, vocês estão convidados a conhecer o espaço.
Na Alemanha, as pessoas afro-alemãs são minoria, estatística. Mesmo assim, os contextos do racismo e da segregação, eles são inequívocos, eles são inevitáveis, eles são implacáveis. Não importa a quantidade, a quantitativa das pessoas. Quando a gente olha para a imagem, ela está entre outras moças alemãs, brancas, ela também é alemã. Mas o distintivo dela é ser essa mulher negra, essa moça negra. Isso já faz diferença, isso já coloca no lugar de situação de solidão, de situação bem entre pessoas. Quantas vezes a gente pergunta, eu quero ser a mulher negra na sala de aula, justamente pelos primeiros de acesso ao direito. Quais são os direitos? Eu sou Janaína Andrade, trabalho aqui no MUCAB, Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira. Um prédio construído no século XIX, né? E a gente aqui tem a missão de transformar esse lugar no Museu de Território. A gente está aqui na pequena África. A gente tem hoje, nesse espaço, abrigando um pouco da história de tudo que aconteceu na época da escravidão no país, né? Tem um pouco das histórias contadas nas exposições que a gente tem aqui, que é a exposição principal hoje, um pouco do protagonismo negro, né? Aqui no MUCAB. A gente tem uma exposição chamada Protagonismo, Memória, Orgulho e Identidade, onde as pessoas podem chegar aqui e ter um pouco dessas informações. A curadoria foi feita por pessoas negras, né, museólogos que estudaram esse contexto do que a gente vem contar aqui. E a gente tem recebido muitas ações que vem acontecendo aqui. Hoje, por exemplo, a gente teve um encontro chamado Ialodê, com várias pessoas de axé, porque essa é uma casa de axé. O território que a gente pisa hoje é um território de axé. A pequena África tem muita história e tem muita ancestralidade. Para quem não conhece o MUCAB, a gente está na Pedra Ernesto, número 80, no bairro da Gamboa. Venham conhecer, venham se deliciar com tudo de informação que a gente tem nessa casa. Sejam todos bem-vindos.